Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade à nossa parte 2 do nosso curso de hemoterapia, vamos falar do teste do DEFRA, que é quando a gente tem uma reação de aglutinação tão fragilizada, tão fraquinha, que a gente fica na dúvida se o nosso paciente é positivo ou negativo. Como é que a gente faz esse teste aqui? A gente vai pegar apenas o tubo 4 e 5, que é o DORH, e vai levar para o banho-maria por 15 minutos. Feito isso, a gente vai centrifugar, saiu do banho-maria, centrifuga 15 segundos, 3.500 RPM e faz a leitura. Se nessa leitura ele ainda continuar com a ausência de aglutinação, ainda com uma reação muito fraca que nos deixa na dúvida, a gente começa a fazer a lavagem desse material 3 vezes em salina. Faz a lavagem, centrifuga 1 minuto, lava de novo. Na última lavagem, a gente vai decantar novamente. Bem parecido aí com o processo do teste de prova cruzada. Fez essa decantação, adiciona uma gota do soro de Combis e centrifuga 15 segundos. Realiza a leitura novamente. Homogeneizou e fez a leitura. Se deu uma reação bem expressiva, aglutinou, a gente tem a garantia de liberar um resultado positivo. Ana, ainda ficou uma reação fraca, então a gente vai liberar e avisar o médico, essa bolsa aqui, esse meu paciente, ele é um D fraco, ou negativo, ou positivo. Se houve ausência total de aglutinação, aí a gente libera um resultado negativo. A gente falou no início da nossa aula, na aula anterior, um pouquinho sobre discrepâncias do sistema BO. É quando a prova direta ela não bate com a prova reversa, elas não se autoconfirmam. E quando é que isso ocorre? Quando que pode ter esse tipo de situação? Quando a suspensão celular ela é muito pesada ou leve demais, pode ser do sangue mesmo do nosso paciente, né, as suas células, ou se na hora de realizar a suspensão da hemácia, você colocou gotas a mais ou gotas de menos, e aí ficou aquela dúvida da nossa reação. Erros de transcrição, troca de amostras. Então, aquele velho ditado, você ir para fazer uma coleta e você não ter o nome completo do paciente, não ter a data de nascimento, ver o prontuário e confirmar se de fato você está coletando do paciente correto. Então, a maioria dos erros que ocorrem em hospital é por falta de atenção e é por falta também de comunicação em Itaíba. Então, muitas vezes, tem profissionais, às vezes, tem que estar se virando para estar buscando informações dos nossos pacientes para coletar de forma correta. Observar se houve hemólise, ou seja, na hora de uma coleta mal feita, o que ocorre? Eu posso ter uma coleta em que eu vou estar forçando aquele sangue ali e aquela amostra já vai estar toda hemolizada. Tem também a situação em que eu posso ter uma falha na adição dos reagentes. Que situação, Alana? Coloquei o reagente, ele pegou na parede do frasco, ele não caiu livremente. Ou coloquei pouco reagente que pudesse dar uma reação ali mais sustentável. Falha ao seguir as instruções de cada fabricante, porque, por exemplo, eu tenho vários fabricantes que vão trabalhar com a monomatologia. Às vezes muda uma coisinha ali, outra aqui. Então, eu tenho que seguir o padrão daquele fabricante para que eu tenha aí tudo correto. Centrífuga descalibrada. Vocês têm que observar na estação onde vocês trabalham se anualmente a centrífuga dos equipamentos que vocês trabalham passam por manutenções periódicas para garantir que a centrifugação foi feita de forma correta. Identificação inadequada dos tubos ou vidraria suja. Então, quantas vezes, por uma falta de atenção, vocês podem até estarem colocando 2 vezes mais? Botei 2 vezes 1A. Eu repeti a numeração. Fez o teste e na hora se confundiu um pouco. Então, a atenção é extremamente importante nesse tipo de serviço. Aqui é um quadrinho que vocês podem observar melhor em casa. Eu vou disponibilizar esse slide para quem quiser, como material de estudo da aula, que é justamente quando a prova ela não bate. Se eu tiver, por exemplo, se minha prova é A, classificação direta é A, e na reversa tem que dar B, eu posso ter em 15 situações dela aglutinar no A, ou houver ausência de aglutinação, ou ela aglutinar nos dois. Isso é um exemplo de discrepância do sistema BO. Pode passar.
Interpretação de resultado da prova cruzada. Quando o TAD, que é o nosso teste de combis direto, que é aquele reagente verdinho, quando ele dá liso, indica que a reação... isso aí geralmente é quando a gente observa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma transfusão, e observa que os pacientes começaram a ter algum tipo de reação. Tosse, dor lombar, né? Tem a presença de urticária, começou com algum tipo de dor, cansaço, dispneia, a gente começa a observar que está tendo alguma reação. Naquele momento ali, você vai interromper a bolsa, vai chamar o médico, vai manter o acesso venoso do paciente, vai pegar aquela moça para fazer um teste pós-transfusional para identificar o que foi o erro, né? Se foi algo do paciente ali no momento, se foi da bolsa. Então, a gente tem que analisar isso. Quando, nesse primeiro momento, a gente pega essa amostra e faz o TAD, a gente faz separado, a gente faz apenas o teste de combis direto e observa que deu liso a reação, indica reação hemolítica aguda. Então, o paciente teve uma reação, quebra de hemólise já na hora ali, que pode ocorrer dentro dos 15 minutos. Então, a gente sempre diz o seguinte: infundiu a bolsa do paciente, está realizando a transfusão, observa os sinais do paciente, anota todos os sinais vitais dele, observa se ele está bem, para poder continuar. E essa bolsa ela não pode ser tomada de forma muito rápida. Ela tem entre de 1 até 4 horas, ela não pode passar de 4 horas também, principalmente porque é uma bolsa que tem que estar condicionada dentro de uma geladeira. Então, no ambiente externo, até 4 horas é possível. Quando o teste de antiglobulina humana dá positivo, e ele pode indicar uma reação tardia hemolítica. Então, por exemplo, você observa que o paciente tem todo o quadro de uma reação hemolítica aguda. Mas você fez o TAD e ele não confirmou que é uma reação. Você vai esperar um pouquinho, vai coletar novamente a nova amostra, confirma a amostra anterior com a nova e faz o TAD novamente. Se na primeira ele não aglutinou e na segunda ele confirmou, significa que foi uma reação tardia. A gente vai ter várias situações em relação à transfusão e reação transfusional, tá? A aguda, que são aquelas que acontecem de forma muito rápida, que é a reação febril não hemolítica. Então, o paciente vai apresentar uma febre, mas não vai ter a hemólise das hemácias ainda. Então, geralmente, ele vai apresentar uma febre, um calafrio, certo? Geralmente é mais tranquilo de se resolver. Ou uma reação alérgica. Uma reação alérgica, por exemplo, uma urticária, uma reação anafilática mais grave. E ele pode também ter hipotensão, que é a baixa da pressão de uma forma muito rápida, ou broncoespasmo. Na reação hemolítica aguda, quando realmente a hemólise, a quebra das hemácias, quer dizer que todo aquele sangue que o paciente tomou vai servir de nada. Ele não se identificou com aquele tipo de sangue e está quebrando tudo. E aí a gente tem o que a gente chama de incompatibilidade do sistema BO. Nesse tipo de situação aqui, o paciente ele pode vir a choque, ter uma insuficiência renal. Quando é que também o paciente pode vir a choque numa transfusão? Se ele tomar uma bolsa que não era do tipo sanguíneo dele, por um erro, uma falta de atenção. Então isso é extremamente grave. Contaminação bacteriana pode levar o paciente a sepsemia ou choque. Cada hospital ele tem uma microbiota natural específica de alguns locais. Tem local que é menos, tem outros que é mais. Tem uns que vai ter a bactéria resistente ou não. Então a gente precisa, nós como profissionais de saúde, saiu de uma ala, saiu de um quarto de um hospital para o outro, sempre está lavando as mãos, passando álcool em gel, para não levar contaminação para outros pacientes. Principalmente essa questão do uso em celular. Entendeu? O paciente pegou o celular, reservou uma coisa, foi para outro quarto. Tudo isso pode levar a uma contaminação para o nosso paciente. Sobrecarga circulatória associada ao tato. Quando é que isso ocorre, Amanda? A exemplo, quando nossos queridos médicos eles pedem uma solicitação de uma bolsa em volume de forma demasiado, que não é o correto, tem que ser feito um cálculo para o nosso paciente tomar a bolsa correta.
Exemplo, paciente de 65 anos, 49 anos. Quer dizer, 65 anos, 49 de peso. Está com hemoglobina 8. E aí o paciente pede para ele tomar 4 ou 5 bolsas, cada uma de 300 ml. Se eu faço isso, eu vou matar o meu paciente, porque eu estou colocando volume em excesso demais e que vai me dar uma sobrecarga volêmica. Eu vou aumentar também a pressão do meu paciente e vou aumentar os fluidos dentro dos alvéolos. Então, aquele meu paciente, ele pode até não morrer da doença, mas ele vai morrer da bolsa que ele tomou por conta de ter feito o uso inadequado pedido da transfusão. Então, há algumas situações em que a gente pensa assim, quando é que eu devo pedir, de que forma eu devo pedir, qual é a quantidade certa para que eu tenha um protocolo seguro. Pode passar. No geral, alguns sintomas de reações transfusionais são febre, calafrios, urticária, dispneia, desconforto respiratório, dor no flanco, cefaleia, náuseas, vômitos, palidez, icterícia, urina escura. Nunca a gente deve considerar o seguinte, eu estou fazendo a transfusão e o meu paciente já tem uma condição lá de saúde e ignorar achando que talvez seja só a condição de saúde dele e que não foi da bolsa. Então, preste atenção. Se percebeu qualquer coisa, é melhor tirar e verificar. Hemotransfusão em pacientes hemodiálise. Nesse tipo de transfusão, ele é feita, a bolsa ela é conectada lá no aparelho, onde vai fazer toda a questão da transfusão. É um paciente que... Pacientes hemodiálises, geralmente, a sobrevida dele diminui em 10 anos. Mesmo fazendo hemodiálise tudo certinho, né? Tem uma dificuldade muito grande, porque mesmo fazendo a filtração do sangue e tudo mais, não é uma mesma qualidade de vida, não é o mesmo sangue que vai estar rotacionando ali naquele organismo. Então, é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente numa infusão de uma bolsa, para ele não ficar sensibilizado demais. O que observar na hora de você fazer um pedido de transfusão sanguínea ou na hora de colocar uma bolsa? Observar o prontuário do paciente, onde ele está internado, nome de quem coletou, a data, a hora. Essas informações são importantes para evitar erros. Transfusão e protocolo de conduta correto, né? Então, quando você vai lá fazer a transfusão do nosso paciente, a gente vai orientar o paciente, seu fulano e tal, tudo bem, meu nome é fulana, eu sou técnica de enfermagem do setor, vou fazer sua transfusão, sua bolsa de sangue, tá tudo bem para o senhor? Então, sempre se apresentar. Aferir os sinais vitais, coloca lá, anotar o horário e o término da transfusão é extremamente importante. Instalar o hemocomponente, verificar que ele está seguro, porque às vezes tem algumas bolsas que quando vai descendo, você começa a perceber presença de coágulo, de ar, então a gente deve parar no mesmo momento. Instruir a equipe da enfermagem que fica no setor para observar esse paciente, se você precisa se ausentar do local e realizar outros tipos de condutas, outros tipos de testes, pedir para que alguém verifique esse paciente. Controlar o tempo de transfusão para que no máximo não ultrapasse 4 horas. Nem pode ser lento demais, vai depender de muita condição do paciente. Por exemplo, paciente cardiopatas, nefropatias, pediátricos e idosos. A gente tem que ter cuidado para que o gotejamento seja um pouquinho mais lento. Por exemplo, o paciente cardiopata é um paciente que ele não tem ali a função circulatória que bata bem o coração para que aquele sangue flua de uma forma contínua mais rápida. Então, se eu faço uma infusão mais rápida, esse paciente ele pode ter um prejuízo, porque o organismo dele, o coração dele não vai conseguir lidar com aquilo ali. Avaliar continuamente o paciente a cada 10 minutos e se atentar para as reações transfusionais. Isso é extremamente importante para que se tenha todo esse cuidado. Pode passar. A gente já falou dessa parte da reação transfusional. Outros dados que são importantes também na solicitação.
nome completo do paciente, data de nascimento, sexo, idade, número do prontuário, número do leito, diagnóstico, componente sanguíneo solicitado, qual a modalidade da transfusão, resultados laboratoriais, sempre com o nome do paciente e o carimbo, ou seja, nunca faço nada sem autorização do médico. Então, por exemplo, fulano de tal pediu que eu fizesse tal situação. Faça com o médico, garantindo e ele carimbando que é responsável. E esse final da nossa aula aqui vai ficar para a parte 3, que é mais para uma parte médica, mas que vocês devem ter esse conhecimento também, porque vocês vão poder orientar melhor o método que vocês estão trabalhando, que é condutas para evitar a transfusão sem necessidade. Como é o médico, que é ele que faz essa solicitação, então esse treinamento vai ficar para a classe médica.